Há quase que uma unanimidade em torno do pacote enviado ao Congresso Nacional pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que muito mais do que um pacote de medidas econômicas, é um pacote profundo de reforma do Estado. Para muitos especialistas que são ouvidos hoje nos jornais, que foram ouvidos ontem pelas rádios, emissoras de televisão, é um pacote que se assemelha a outros marcos importantes da nossa economia. E é bom que seja assim, não é? Nós temos discutido há muito tempo, pelo menos para quem acompanha de fora e não é especialista no assunto, nós temos discutido há muito tempo, pelo menos desde o Plano Real, quando houve ali naquele período da história também a implantação de lei de responsabilidade fiscal, que nunca foi cumprida, que nunca levou ninguém à punição. Desde aquele momento nós temos discutido, e é importante essa discussão também, sobre como fazer o país crescer de maneira perene, né? Sem o tal do voo da galinha. Nós estamos impondo agora uma outra discussão que me parece bastante importante também, que é entender, depois de tudo o que aconteceu, especialmente durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, em que o Estado ficou muito maior do que a nossa capacidade de suportá-lo, como fazer o Estado voltar para a caixinha, como fazer o bolo voltar para a forma. E essa discussão é muito importante. Do ponto de vista técnico, a Thaís, outros especialistas vão falar nisso aqui, se as medidas são boas ou são ruins, se são factíveis ou não. Tem outras de mais fácil compreensão, como essa dos municípios, que parece ser óbvia, né? Aberra ao bom senso a criação de tantos municípios. E olha que a régua do Ministério da Economia nem é tão alta assim, hein? Um município precisa ter 5 mil habitantes e 10%, ele tem de gerar, ele próprio, com as próprias pernas, 10% apenas das receitas próprias que ele precisa para sobreviver. Não é que ele precisa de 100%. 10% só, 90% o Estado, o governo do Estado ou a União dão conta. A chance de passar é mínima, até porque ano que vem tem eleição municipal. Talvez esse seja o tal do bode da sala que andam falando. É uma pena que seja por aí, se for o tal do bode da sala, porque seriam menos vereadores. O Jornal da Band acabou de mostrar uma série que nós reproduzimos aqui, não é? A aberração que é a quantidade de vereadores que tem em tantas cidades por aí. Câmara Municipal, carro de secretário, prefeito, seria um alívio para um país sufocado. Acho importante que esse debate agora seja feito com muita insistência no Congresso Nacional. Nós temos pressa, mas a pressa não pode acelerar o debate, porque é muito importante lembrar que nós ainda precisamos muito do Estado. Um Estado eficiente, um Estado eficaz, que atenda aquele que efetivamente precisa. Não dá para abrir mão do Estado também como um todo, especialmente num país como o nosso, pobre e tão desigual. Tão desigual que ontem um levantamento da Rede Nossa São Paulo mostrou que um morador de Moema, bairro da zona sul da cidade, tem expectativa de vida de 80 anos e meio, mais ou menos. Estou tirando a média aqui. E em Cidade de Tiradentes, extremo leste da cidade, a expectativa de vida do sujeito não passa de 57 anos, que fica muito mais tempo dentro do ônibus, que tem menos acesso a equipamento cultural, a mortalidade infantil é maior, tem menos acesso ao hospital, tem menos acesso à polícia, morre mais de AIDS, morre mais de violência contra a mulher. Ou seja, é hora de rediscutir o Estado brasileiro, de fazer com que o Estado brasileiro chegue efetivamente a quem precisa e não de fazer desaparecer com o Estado, porque ele é fundamental, especialmente num país tão desigual quanto o nosso.